Olá, pessoal! Na nossa quarta e última aula sobre heranças genéticas, nós vamos ver aí mais 3 casos, tá? Somando um total de 9. Eu havia falado na primeira aula que seriam 8 casos, mas na verdade eu vou comentar sobre 9 casos, ok? O nosso sétimo caso, então, de herança genética é um caso de pleiotropia, né? Na pleiotropia, eu tenho um par de alelos, tá? Eu tenho, então, um tipo de alelo que vai determinar duas características diferentes, ok? O exemplo que eu vou usar aqui de pleiotropia é um caso de alelos letais. O alelo letal, né, a presença dos alelos letais, geralmente em homozigose, leva o indivíduo à morte, ok? Então, por isso que é chamado de alelo letal. O exemplo que eu vou usar é da acondroplasia, que é uma doença aí da espécie humana, uma forma de nanismo determinada por um alelo dominante. Então, a condroplasia é uma doença aí dominante, ok? Na acondroplasia, tem 3 tipos de genótipos diferentes. O heterozigoto, o indivíduo que é heterozigoto, ele vai apresentar o caso de nanismo, tá? O indivíduo que é homozigoto vai ser um indivíduo normal. Já o indivíduo que é homozigoto dominante, ele é um indivíduo que não vai sobreviver. Inclusive, não se encontra aí entre os indivíduos que apresentam a condroplasia, indivíduos que são homozigotos dominantes. Então, é isso aí nos leva a crer que o alelo D dominante em dose dupla é um tipo de alelo letal. Então, é um caso de pleiotropia porque, além do alelo determinar a estatura, né, ou o indivíduo vai ser anão ou ele vai ser um indivíduo normal, ele ainda, em, em dose dupla, ele vai relacionar aí a característica de sobrevivência, ou o indivíduo sobrevive ou não sobrevive, ok? Então, nos casos de pleiotropia, um exemplo aí de alelos letais, em que um tipo de alelo ele é determinante aí para duas características diferentes, ok? Nosso oitavo caso, o caso de alelos múltiplos, em que eu tenho diversos alelos e esses alelos interagem entre si de maneira diferente em relação à dominância e à recessividade. Um exemplo que eu vou usar é de coloração aí da pelagem de coelhos. Eu tenho aqui, ó, 4 exemplos de alelos. O alelo C, que é um alelo selvagem e produz a cor agute. O agute é uma cor assim, é um castanho, tá? O alelo CCH, que é determina a coloração de chinchila, é um acinzentado. O alelo CH, que determina a cor Himalaia, os coelhos com essa coloração, eles têm grande parte do corpo branca e as extremidades escuras, as pontas das as orelhas, as patas, o focinho, ele é mais escuro. E o recessivo, o alelo recessivo que não determina coloração. Então, o coelho seria albino. Para ser agute, o coelho tem que ter pelo menos um alelo do tipo selvagem. Se ele tiver um alelo do tipo selvagem acompanhado de qualquer outro alelo, ele será um coelho com cor agute, ok? Para o coelho ter a coloração chinchila, ele precisa ter o alelo CH, porém na ausência do alelo C dominante, ok? Aqui, então, ó, desculpa aqui, é o CH, né? Ele tem um alelo CH, porém esse alelo CH só não está na presença do alelo selvagem, ok? Para ele ser Himalaia, o coelho tem que ter o alelo CHzinho ou em homozigose ou apenas acompanhado, aqui tem um H, né? Ou apenas acompanhado do alelo recessivo. E
para ser albino, ele tem que ser obrigatoriamente duplo recessivo. Ou seja, essa relação aqui é a seguinte: o alelo selvagem é dominante sobre todos os outros alelos, né? O alelo CCH é dominante sobre o CH e o Czinho recessivo. O CH é dominante apenas sobre na presença do Czinho e o Czinho é recessivo, ok? Então eu tenho uma relação de dominância e de recessividade variável, né? Por exemplo, o CH, ele pode ser dominante se estiver na presença do CHzinho ou do Czinho, mas ele é recessivo se ele estiver na presença do alelo selvagem, ok? Então, um caso aí para vocês de alelos múltiplos. E o nosso último caso aqui das heranças genéticas, eu quero falar com vocês sobre alguns genes que eles têm expressão influenciada pelo sexo, ok? Um exemplo aí é o gene que determina a calvície. Esse gene ele tem dois alelos, o dominante e o recessivo. No caso de homens, por causa aí da presença dos hormônios como a progesterona, a testosterona, né, desculpe, o gene dominante, ele expressa a calvície, ok? Então, se o homem tiver apenas um alelo dominante, ele será calvo. E ele só será normal se ele for duplo recessivo. Já no caso das mulheres, o gene C dominante só expressa dominante em homozigose. A mulher só vai ser calva se ela tiver dois genes dominantes. Se ela tiver a presença de um recessivo, o dominante, o gene que seria dominante, não vai expressar a sua característica. Esse alelo aqui, ele não tem força para expressar a característica calvície na presença do alelo recessivo. Então, a mulher heterozigota e a homozigota recessiva será normal. Então, essa diferença de expressão dos genes depende aí da presença de substâncias, né? Por exemplo, a testosterona, que está presente em grande quantidade no homem e em pequenas quantidades na mulher. Então, a influência da testosterona sobre a dominância dos genes, né, depende aí do sexo. Então, a expressão desse gene é influenciada pelo sexo. Bom, eu vou fazer uma próxima aula onde eu vou trabalhar com exemplos aí de cruzamentos relacionados a diferentes heranças genéticas. Eu espero vocês nessas aulas, né, que vocês também podem acompanhar aí pelo site do quadro.com.br. Um grande abraço e bons estudos!